A gente está no capítulo que fala sobre o efeito das crianças, né, naquele início de vida delas, né, as influências que ela recebe, e por ter um maior contato ainda, né, uma facilidade de alcançar memórias, né, campos de memória dela, que ao decorrer do seu crescimento vão ser bloqueados, né, como todos nós temos vários campos mentais bloqueados. A criança, principalmente até os 7 anos, ela ainda consegue acessar muita coisa da sua vida espiritual. E isso serve tanto para uma coisa positiva, quanto às vezes para uma coisa desarmônica, pois ela também lembra de fatos desagradáveis e pode também, dessa forma, se conectar com situações e com espíritos um pouco desarmonizados em relação ao seu propósito na jornada atual. E o questionamento que a gente está no meio, na verdade, é que o Vitor ele fala sobre o carinho, o envolvimento do ambiente, dos pais, e também ele levanta qual o destaque que os evangelizadores infantis têm influenciando essa formação da criança, né? Vou repetir a pergunta aqui. No contexto do desenvolvimento infantil, em primeiro plano situa-se o empenho carinhoso, paciente e protetor dos pais no cumprimento da sagrada missão de bem educar os seus rebentos para que enfrentem com dignidade os desafios circunstanciais da existência. No entanto, um complemento à formação religiosa destaca-se, a nosso ver, o trabalho magnífico realizado pelas equipes de evangelizadores infantis das diversas instituições espíritas. Então, ele coloca para nós a importância da evangelização infantil na formação e solidificação moral dessas crianças, né? Eu vou voltar aqui um parágrafo, eles começaram a falar, né, o Espírito Carlos, que está dando a resposta, começou a falar, né, da importância, né, dessa atmosfera de criação de uma consciência moral, de envolver com bons pensamentos, boas vibrações, né, essa mente infantil que ainda está um pouco com as suas barreiras mais, digamos assim, permeáveis, né? Eu vou voltar um parágrafo de onde a gente parou. Ele fala sobre as memórias arquivadas, né? Então, a gente começar daqui. As lembranças arquivadas na memória, no decorrer da fase infantil, equivalem a sustentáculos emocionais para o espírito reencarnante, fornecendo-lhe segurança para prosseguir adiante. A criança que desfrute de uma base familiar digna se desenvolverá guarnecida pelo respeito ao próximo e, apesar das tendências viciosas do pretérito, poderá suplantá-la graças aos bons propósitos pedagógicos assimilados e da vivência amorosa no seio da constelação familiar. Portanto, a repercussão do convívio salutar em família vai muito além do que se imagina, pois a convivência harmônica gera o pensamento motriz e força pulsátil, os quais reverberam de forma positiva sobre a mente infantil. Silvio, Oi. uma coisa, voltando aqui, essa primeira frase desse parágrafo que você leu, quando ele fala das lembranças infantis, das lembranças que, né, são sustentáculo, não seria, eu me pergunto assim, eu conheci um caso em que as crianças eram filhos de pessoas muito, a criança era, assim, totalmente alcoólatras, moradores de rua, uma situação, assim, muito, muito triste. E aí, mas a criança era assim, muito especial.
muito especial. E assim, mas eles gostavam muito da criança, aquela coisa toda, mas viviam uma situação muito difícil. E aí pensaram em adotar essa criança. E a criança não quis ser adotada. E será que as lembranças positivas é que fazem também as crianças ficarem em lares difíceis, né? É isso que dá o sustentáculo para essas crianças estarem, porque tem muitas crianças dentro de lares que são lares perturbados, e você fica assim, nossa, como tá ali, e são essas lembranças, né, de repente, que fazem isso, né? Eu penso assim, ele aqui, no caso, ele está falando que essas lembranças, junto com o apoio da família, ajuda a criança a manter, digamos assim, um rumo, né? Mas o que você está falando, eu acho plenamente não só plausível, como real. Porque, de repente, essas lembranças dessa criança remetem ela às programações e aos objetivos dela para a encarnação, né? Ela provavelmente tem uma relação com esses pais, né, de outras épocas, ou desenvolveu algum tipo de trabalho especificamente com ele, e essas lembranças, eu acredito realmente, que fazem com que ela não queira abandoná-los de jeito algum. Mesmo assim, numa teórica possibilidade de vida melhor, ela sente que a presença dela é mais importante ali. E eu acho que nesse ponto que você está falando é exatamente isso. Ela, de alguma forma, ela acessa esses campos de memória e sente que ela não é para sair dali, que é para ficar ali mesmo. Mesmo que ela tenha uma possibilidade, como no caso você está dizendo, de ser adotada e ter uma vida muito melhor do que ela vive ali, que vai viver ali, mas de alguma forma aquela coisa da intuição inata, né? Ela sente que ela não tem que sair dali. Eu acredito realmente que são essas memórias que chegam a ela, né? Pelos campos do que ela criou, e principalmente aí aqui vai entrar muito aquela história do aglomerado, que tem muito a ver com as nossas, não só com as nossas ideias, né, repetidas, mas com as nossas programações, com as nossas intenções, né, que a gente vai criando ao longo do tempo. Então, acho que nesse ponto entra muito o aglomerado agindo junto com todos esses campos, né, mentais, essas memórias, fortalecendo nela, nessa criança, do teu exemplo, o trabalho que ela tem que desenvolver. Eu concordo plenamente com o que você está falando. Então, aqui. Vamos voltar daqui. Portanto, a repercussão do convívio salutar em família vai muito além do que se imagina, pois a convivência harmônica gera pensamento motriz e força pulsátil, os quais reverberam de forma positiva sobre a mente infantil. Tal condição facilita o desabrochar dos bons sentimentos arquivados no campo consciencial alerta, edificar... Eita. Onde foi? Ah, tá aqui. No campo consciencial alerta, edificados em existências transatas. Isso acontece porquanto as ondas mentais magnéticas emitidas pelos familiares podem, quando moduladas na frequência do amor, fazer vibrar o campo consciência alerta da criança. Tais observações nos permitem inferir que o espírito, ao reencarnar em lar equilibrado, traz potencialmente mais chance de acessar os propósitos de melhoras, que seria parte do aglomerado, e de ações positivas na atual experiência reencarnatória. Dessa forma, compete aos responsáveis cuidar do corpo e também da mente infantil, pois esta última se mostra receptiva às impressões magnéticas provenientes dos adultos. Por outro lado, aí vem o outro lado da moeda agora. Alertamos
sobre o que ocorre quando o campo mental infantil recebe impactos vibratórios saturados de ódio, violência e demais ações perturbadoras. A gente tem que lembrar que isso tudo, a gente está no campo das possibilidades. Ele está falando que são as possibilidades de acontecer. Não que isso é a regra, é a lei, né? Quem tiver num ambiente equilibrado vai se dar melhor do que quem tiver num ambiente desequilibrado. Ou quem está num ambiente desequilibrado só vai ter acesso a memórias ruins, vai se desequilibrar ainda mais. Ele está colocando, digamos assim, didaticamente, no campo das possibilidades que isso ocorra, mas nunca que isso seja a regra absoluta. A gente não pode esquecer disso. Nem todos reconhecem a utilidade das comunicações mentais, imbuídos que se encontram dos valores procedentes da comunicação verbal perceptível dos sentidos. Torna-se imperativo entender que, além do intercâmbio mental, projetamos à nossa volta a verdadeira psicosfera vibrátil impregnada com os nossos pensamentos e ideações inferiores. E ao contato com tal campo de força, os pequeninos os assimilam e sofrem as consequências dessas cargas energéticas de baixo teor vibratório. Isso aqui, esse pedacinho aqui, me lembrou uma coisa que estávamos lendo ontem, que chamou muito minha atenção, que era o seguinte, né, o livro estava falando que cada um de nós emite por dia cerca de... ele bota lá um número, né, mas é um número estrondoso, né, de 12 mil a 50 mil pensamentos por dia, cada um. E que cerca de 80% disso, no mínimo, são ideias negativas. Quer dizer, se você for somando isso pela população do mundo... Bom, a gente só reconhece que conhece, né? Eu acho que esse cara aí não deve ter pensamentos muito bons, não, porque eu não concordo com ele, não. Não, mas se a gente parar para pensar, não sei as porcentagens, mas as irritações, o dia a dia, às vezes que a gente escorrega, aquela implicânciazinha, aquele momento de distração, a gente acha que a maioria, né, está falando em termos da maioria da população, né, da média, né? Acho que a maioria tem mais pensamentos desarmonizados do que pensamentos harmônicos, realmente. Não sei se seriam 80%, né? Mas, de qualquer forma, né, se a gente pegar isso e imaginar, né, nessa situação que ele está colocando aí, o efeito dessa vibração, né, dos pensamentos criados, né? Porque ele fala, o livro de ontem, né? Ele é um médium que está falando e ele fala muito com relação às grandes cidades, onde as pessoas estão pouco se incomodando com a maioria das outras, as pessoas são muito egoístas, elas estão dentro de um ciclo de vibração um pouco mais perniciosa, só pensa em dinheiro, só pensa no egoísmo em si. Tem as outras pessoas caídas ali, elas nem sequer percebem, e vai nesse ritmo. Então, o pensamento, quando ele fala, ele visualiza as cidades meio cinza, porque as pessoas não têm nem conexão com a natureza. E vai muito por aí, que ele fala, não é só o pensamento negativo em si, é toda a negatividade que tem ao redor, e as pessoas estão dentro desses pensamentos, pensando muito em si mesmas, e esquecendo do alto, esquecendo da prece, esquecendo de tudo. É muito nesse sentido, não é só na negatividade em si. Da Mas eu também acho um número muito alto do que ele falou, achei individualmente, quando ele disse a cada pessoa 12 mil pensamentos, assim, enfim. Mas... eu não sei nem como ele contou isso. Não sei nem de onde tirou, mas... A gente vê que realmente é uma verdade, né? Você quer tapar o sol com a peneira, né?
E a importância desse trabalho nosso aqui, logo no início do dia, né, irradiando para todos, com certeza, procurando levar amor, pensamentos positivos, né, alegria, essa alegria da diva, alegria de todos vocês. Porque realmente o mundo, a gente está muito egóico, né, muito egoísta. E fez lembrar de um caso, gente, tão triste, teve uma missa em Mariana, na Catedral de Mariana e tal, no de Minas. E o bispo foi celebrar a missa. Então entrou todo mundo e o bispo ficou por último. Então, a igreja cheia, lotada. E do lado tinha um senhor deitado lá, um mendigo, um morador de rua. O bispo, antes de entrar, foi lá cumprimentar, conversar com ele. Estava morto. Ele morreu durante a noite de frio. E todo mundo passou por ele, simplesmente se passou. A gente está importando um pouco com o outro mesmo. E chama atenção a gente falar aqui agora das crianças, né? E a gente tem que lembrar que o nosso papel com as crianças e com todos, né? Com todos. É porque a criança vira adulto, né? E todos têm a criança dentro de si. Né? E quando eu falo que os amigos são anjos, né? Vocês são anjos na minha vida. E agradecer esses anjos, e portar com esses anjos, e cuidar dos anjos. Não é só os anjos cuidar de você, né? Um por todos e todos por um. Muito importante a gente guardar isso, né? Diga, Francinete. Acho que ela apertou por engano, porque ela está no celular. Sim. Bom, então vamos continuar a leitura. A oportunidade de enriquecimento psicopedagógico concedido pelo Eterno ao espírito no período infantil pode não acontecer de acordo com o almejado e se tornar um tormento para o espírito reencarnante, em razão da indiferença afetiva dos pais ou responsáveis. Assim, quantas crianças são tolhidas em suas oportunidades reencarnatórias em consequência do descuido familiar, incapaz de arar convenientemente o solo da planta que desabrocha sensível aos raios solares, mas também sujeita às tormentas passíveis de comprometer-lhe o desenvolvimento. Durante o período infantil, incontável número de futuros médiuns ostensivos se ressente emocionalmente, quando reencarnam em ambiente energeticamente hostil. Por isso, avaliamos que boa dose de afeto os ajudaria na formação de uma base moral sólida, capaz de sustentá-los mais adiante, no exercício salutar do intercâmbio mediúnico com os desencarnados em geral. Então é um lembrete, né? A gente tem que amar, né? Amar, amar, amar e envolver no melhor possível, né? Então, essa nova questionamento, vamos ver o que o nosso... Diga, quem vai falar aí? Eu gostaria só de acrescentar isso que a Diva falou, porque sobre a ótica deles serem alcoólatras, isso e aquilo, eles também poderiam dar amor à criança, entendeu? Dar atenção, dar carinho. Porque uma vez eu vi uma coisa interessante. Tinha umas crianças brincando, né? Aí tinha umas crianças orientais. Aí a criança fala para o outro amigo dela, que era oriental, falou assim, vamos brincar com ele que o pai dele é bom. Então, quer dizer, o que o pai dele é bom? O pai que é oriental pega a criança e esfola, entendeu? E esse pessoa aí, esse casal sendo alcoólatra, dá o carinho e atenção a ela. E voltando um pouco isso que você acabou de ler aí, Silvia, me reportou também a encarnação de Ivone Pereira, Ivone do Amaral Pereira, que ela nasceu em um lar que os pais não eram os pais anteriores dela, entendeu? Então ela via reminiscência, ela via os pais dela, o pai dela encarnar espírito, e negava aquela paternidade. Como era o método pedagógico da época, era pancada, né?
ela dizia que aquele não era o pai dela e pancada em cima. Era só isso que eu queria acrescentar. Não, isso deixa eu só falar uma coisa. Como eu abro o texto, eu não consigo ver se alguém levantar a mão. Então, se alguém levantar a mão e eu estiver lendo, alguém aí faz um barulho aí, porque eu não vejo que está o texto. Por isso que eu não tinha visto que o DJ tinha levantado a mão. Não, e essa coisa, Francinete, você quer falar ou só tá com o teu microfone desligado? Não, acho que não. E isso que o DJ estava falando, eu também já vi alguns outros relatos, né? Não exatamente assim, né? De você visualizar os seus pais em outra encarnação, e isso dá conflito com os pais atuais, né? Mas principalmente nessa fase que a criança tem mais acesso a algumas memórias, sentir algumas lembranças desagradáveis em relação aos pais que ali estão, né? E isso atrapalhar o relacionamento entre eles, né? É aquela criança mais difícil, né? Olá. Mas... Olá. Oi, diga, Francinete, você quer falar? Bom dia, eu não estava conseguindo ligar meu microfone. Ah, então somos todos ouvidos. Eu queria falar. Ontem eu não participei da reunião, mas assim, hoje eu estou vendo que vocês estão falando, né, sobre o amor com as crianças, né? E Sim. assim, eu trabalho com crianças, eu parei tem um pouquinho, tem mais ou menos uns 2 meses, né? Não sei se vocês sabem, né, mas antes eu era espírita e depois eu fui para a igreja, por medo de, sabe, das coisas que eu via, aí eu fui para a igreja. Só que, assim, no domingo foi Dia das Mães e eu chorei muito, 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 porque eu vi um acontecido das mesmas coisas que vocês estão falando aqui, né, que você leu, sabe, ocorreu, né, na minha igreja, aonde eu frequento, sabe, e eu chorei, 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 porque eu vi uma pessoa destratando uma criança as crianças que eu sempre cuidei com muito amor, com muito carinho, sabe, e as crianças, elas sentem, elas levam, né, fica guardado na memória delas o ocorrido, né, e ocorreu com uma criança especial, sabe, e eu fui lá e eu falei para a pessoa que maltratou a criança, né, e depois eu não conseguia parar de chorar, porque eu pensava assim, que se aquela pessoa fez aquilo com aquela criança, ela poderia fazer com a minha criança que estava lá na salinha, sabe, e que eu jamais faria uma coisa daquela, e eu não consegui ficar dentro da igreja, eu não consegui ficar, eu vim embora para casa, eu liguei pro meu esposo, eu falei, vem me buscar, que eu não estou passando bem. E eu não sei o que ocorreu comigo, que até hoje eu ainda não consegui digerir, né, aquele ocorrido, por ser uma igreja que o logo da igreja é você é amado, sabe? E essa leitura me trouxe tudo aquilo, né, que eu passei no domingo, sabe? Vocês estão falando sobre isso, e sabe, eu não consigo, eu choro toda vez que eu lembro daquela coisa, daquilo que eu vi lá, sabe, eu choro. Meu coração, ele fica dilacerado, porque eu sou mãe, né, eu sempre cuidei de crianças, né, naquela igreja, e na hora eu queria pegar o microfone lá, sabe, dizer assim, o logo dessa igreja é que você é amado, e vocês estão maltratando uma criança, no pleno Dia das Mães, sabe, aquilo, gente, eu queria gritar para o mundo que não é assim que a gente trata uma criança, não é assim que a gente trata um adulto, que a gente tem que dar amor, tem que dar carinho, sabe? E até agora eu ainda não consigo, toda vez que eu falo sobre isso, e o pior, que a mãe dele ficou olhando para mim assim, como se ela falasse assim, poxa, você está pegando a minha dor. Nem eu estou me sentindo assim, mas aquilo, meu coração, sabe? Sei lá. Gente, eu acho que eu estou no lugar certo, na hora certa. Vocês são meus anjos, sabe, que eu consigo falar, que eu consigo desabafar.
sabe? Vocês são amores, amores de pessoas, assim, que vocês trazem o que, sabe, vocês estão falando sobre isso, uma coisa que eu vi acontecer, que as crianças levam, e ontem a criança veio aqui na minha casa, quando ela chegou, ela me deu um abraço, assim, tipo assim, tia, você me defendeu, sabe? E eu senti como se ela estivesse me agradecendo, porque nem a mãe dele, né, fez aquilo. Eu não fiquei lá, gente. Eu não fiquei. Eu não sei se eu volto naquela igreja. Eu não sei. Eu estou no lugar certo, sabe? Vocês me acolheram. Eu sempre falo para a dona Neuza que ela é minha mãe. Minha mãe espiritual, minha mãe. Eu não sei o que eu estou fazendo naquele lugar, sabe? Tô aqui. Ia Sua mãe tá falar. aqui. Ai, Dona Neuza tá aqui, ó. A Neuza é mãe, é sua Cheguei. mãe de Ela- todos nós. Ela começou Tá a chorar, eu já entrei aqui, tá vendo? Ô, Neta, quando a criança te abraçou agradecendo, é todo o anjinho da guarda dela, Jesus, te abraçando e agradecendo, né? Parabéns pela sua atitude, né? Não é fácil, todo mundo escorrega. E dar a mão, acolher, proteger, essa é a nossa missão, com todos, em todo lugar, lá na sua igreja, no seu bairro, na sua comunidade, né? Essa sua atitude é muito linda e muito louvável. Então, assim, sim, traga isso para o seu coração, e só com a gratidão de você estar ali naquele momento, porque nada é por acaso, Neto. Você está ali naquele momento, naquela situação, e poder defender aquela criança. Tudo é bênção, e a gente sempre está no lugar certo, na hora certa. Gratidão por ter protegido a criança. falar, gente, meus filhos estavam lá, sabe? Minha filha, ela canta na igreja, sabe? E eu não consegui mais ficar ali naquele lugar. Eu liguei pro meu esposo, eu falei, era 8 horas da noite, eu falei, vem me buscar, porque eu não consigo mais ficar aqui, sabe? E ele foi me buscar, eu vim embora, mas meus 2 pequenos, né, eu tirei eles lá da salinha, eu falei, se ela fez aquilo com uma criança que eu conheço, ela iria fazer com os meus, com qualquer pessoa, né? E assim, eu não consigo, meu coração ainda não conseguiu digerir aquilo, sabe? Porque era Dia das Mães, era um dia para ser especial para aquela criança, né? E eu creio que aquilo vai ficar na memória dela, sabe? Eu acho que no ano que vem, quando chegar no dia das Mães, né? Ela vai pensar, poxa, no ano passado aconteceu isso na minha vida, sabe? E a minha mãe não estava ali para me defender, mas a minha tia estava ali para me defender, sabe? E eu fiquei, sabe? Eu não consegui mais, gente. Eu acho que eu faltei um espaço. Se eu pudesse pegar aquela mulher, assim, dizer para ela, poxa, eu falei para ela, eu falei, você é mãe, você não ia gostar que alguém fizesse com o seu filho, com a sua filha, o que você está fazendo, só porque ela é uma pessoa especial. Aquela criança é uma criança especial, sabe? E aí ela ficou olhando para mim e ela, sabe, ela extasiou na minha frente. E depois disso, ela ainda, quando ela me viu, ela continuou, tipo, querendo fazer a mesma coisa, como se ela tivesse certa no que ela estava fazendo. E a gente nunca deve maltratar uma criança, gente. Nunca. Na minha frente, ninguém maltrata criança.